E foram as palavras dela que não saíram da minha cabeça. Tanto no primeiro parto quanto no segundo, mas no segundo as palavras dela me deram força pra, enfim, me manter centrada no que estava acontecendo e, como ela sempre fala, confiar no meu corpo e deixar ele fazer o que ele sabe fazer. Eu acho que isso foi, essa mensagem, assim, entrou na minha cabeça e foi ela que fez com que o meu segundo parto tivesse sido, pra mim, o melhor parto de todos os tempos, assim. Foi lindo, foi como eu gostaria que fosse. E eu terminei ele orgulhosa demais por eu ter conseguido colocar em prática o que eu aprendi com a Bettina. Oi, meu nome é Bruna Turati, tenho 32 anos, sou advogada, sou mãe da Maria Júlia de 1 ano e meio e da Olivia de 2 meses. Eu conheci a Bettina através da indicação de um amigo do meu marido. Ela foi super bem recomendada e, como eu tava me preparando, né, para o parto da minha primeira filha, eu fui atrás do trabalho dela. E acredito que a Bettina tenha sido responsável, assim, pelo sucesso, né, dos meus 2 partos. Eu considero sucesso porque, enfim, eu consegui ter o parto normal que eu tanto desejava, evitei episiotomia e minhas filhas nasceram lindamente. Os bebês mais lindos da maternidade naqueles dias. Bom, eu acredito que o trabalho da Bettina foi excepcional, assim, pra mim, e contribuiu ativamente para que as coisas corressem bem, por 2 questões. Uma é a preparação física, né, que foi fundamental para mim, tanto para evitar os desconfortos da gestação, o peso da barriga, as dores no períneo e tudo mais. Assim, os exercícios foram fundamentais para que me desse um pouquinho mais de conforto nesse período. E a parte psicológica também contribui muito, ajudou muito para que eu lembrasse durante o parto, né? Por mais que no primeiro parto eu não tivesse conseguido colocar em prática tudo aquilo que eu sabia, porque de fato eu tava com a teoria na minha cabeça fresquinha e porque, enfim, eu absorvia o máximo de informação possível da Bettina. Eu confiava, né, é uma profissional em quem eu confio muito, então eu absorvia o máximo de informação e eu me sentia bem preparada, né, pro parto, assim, teoricamente. E aí no parto da minha primeira filha, eu não consegui colocar em prática muita coisa que eu aprendi com ela, por realmente me surpreender com a dor, né? Eu acho que eu subestimava a dor do parto e quando eu cheguei lá eu percebi que realmente era mais difícil do que eu pensava. Então, durante o parto eu sabia o que eu tinha que fazer, porém eu não conseguia colocar em prática. Já na minha segunda gestação, eu já tinha experimentado daquela dor, já sabia o quão difícil podia ser. Eu já estava preparada para aquilo. E então isso me fortaleceu e me ajudou a que eu tivesse mais controle sobre mim, sobre o meu corpo, enfim. E foram as palavras dela que não saíram da minha cabeça. Tanto no primeiro parto quanto no segundo, mas no segundo as palavras dela me deram força pra, enfim, me manter centrada no que estava acontecendo e, como ela sempre fala, confiar no meu corpo e deixar ele fazer o que ele sabe fazer. Eu acho que isso foi, essa mensagem, assim, entrou na minha cabeça e foi ela que fez com que o meu segundo parto tivesse sido, pra mim, o melhor parto de todos os tempos, assim. Foi lindo, foi como eu gostaria que fosse. E eu terminei ele orgulhosa demais por eu ter conseguido colocar em prática o que eu aprendi com a Bettina. Então eu sou muito grata a ela por ter me apoiado e me ajudado nos 2 momentos mais incríveis que eu já vivi até hoje. E falo isso de coração,
Não é puxação de saco, não é nada disso, é um sentimento real de gratidão, porque toda gestante sabe, toda mãe sabe o quanto a gente precisa de apoio, a gente precisa de profissionais em quem a gente confie, em quem a gente confie na técnica, em quem a gente confie para nos orientar nesse momento, até porque existe muita gente, existe muita opinião sobre tudo, sobre o parto, sobre, enfim, sobre maternidade, sobre tudo. Então a gente tem que buscar aquelas pessoas que nos aproximam mais das nossas crenças, né, do que a gente acredita que está correto. Enfim, eu encontrei na Bettina essa pessoa, esse profissional em quem eu acredito, em quem eu posso seguir, e sinceramente, eu acho que o meu segundo parto foi a prova disso, de que eu confiei na pessoa certa, e se eu tiver, se Deus permitir que eu tenha outros filhos, eu seguirei procurando botar em prática aquilo que eu aprendi com ela. Muito obrigada, Bettina, pelo teu trabalho e por ser essa profissional tão incrível que tu é e nos ajudar tanto nesse momento tão delicado na vida de uma mulher. E é isso.